Comissão da Verdade ouve depoimentos de jornalistas que vivenciaram o regime militar. A Anatel relata à CPI da telefonia trabalho de fiscalização do serviço oferecido pelas operadoras. E ainda, seminário promovido pela bancada feminina discute políticas públicas voltadas às mulheres. Agora no Notícias da Semana. Buscar alternativas para garantir a mobilidade urbana foi o que reuniu na Assembleia parlamentares e representantes do setor no estado. O grupo discutiu os desafios das cidades catarinenses para melhorar as condições de locomoção nos grandes centros urbanos. Uma projeção aponta que em 2020, os 4 maiores municípios da Grande Florianópolis poderão ter 800 mil veículos. É o dobro da atual frota de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Os congestionamentos são cada vez mais frequentes e o consumo de combustível cresceu 50% em 4 anos. O problema também atinge outros grandes centros urbanos do estado. Uma pesquisa recente do Instituto Mapa analisou as 10 maiores cidades catarinenses. Numa escala de 0 a 10, a mobilidade urbana recebeu nota abaixo de 5. As principais reclamações são a falta de ciclovias e de estacionamentos. O transporte público ficou com nota 5,9. Os usuários reclamam do tempo de espera nos terminais de integração, da falta de horários, de segurança e de comodidade nos ônibus. A Semana Estadual de Mobilidade Urbana visa debater soluções para esses problemas. O ciclo de palestras Santa Catarina em Movimento, realizado no auditório Antonieta de Barros, abriu a programação. O arquiteto peruano Emílio Merino, especialista em mobilidade urbana, defendeu um trabalho para a mudança de mentalidade da população. É um fator que a gente vai ter que começar a trabalhar muito forte nas cidades brasileiras, por exemplo, desde as crianças, incentivar a promover os meios de transporte não motorizados em favor ou em detrimento, digamos, do transporte privado, que em todas partes do mundo é uma política nacional, sobretudo, que se está levando a cabo em essa coisa, né? A Semana Estadual de Mobilidade Urbana, realizada pela Assembleia Legislativa, foi proposta pelo deputado Renato Rinnig, que lamentou a ausência dos prefeitos dos 13 municípios da Grande Florianópolis. O parlamentar disse que o estado precisa investir em obras que tenham planejamento conjunto entre esses municípios e que permitam o escoamento do trânsito, como a construção do anel viário no entorno da Grande Florianópolis. Finalmente, o IBAMA aceitou a RIMA e já está correndo prazo para as audiências públicas, que acontecerão em 45 dias, para logo em seguida se obter a licença ambiental e a obra iniciar finalmente no início do ano que vem. A programação também incluiu este seminário realizado no Plenarinho para debater projetos de mobilidade urbana para a Grande Florianópolis. O público conheceu os 2 projetos elaborados por empresas privadas e entregues no dia 19 de agosto ao governo do estado por meio do procedimento de manifestação de interesse. Um deles sugere a operação com transporte marítimo. O outro prevê oferta de transporte marítimo, monotrilho e carro elétrico sem motorista. O seminário contou com a participação de um representante do BNDES, que será o parceiro do governo do estado no financiamento dos projetos, e representantes da SC Parcerias, que falaram das ações governamentais para melhorar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis. Uma delas é uma ação que a gente está desenvolvendo em parceria com o BNDES, para desenvolver um estudo que gerará uma base técnica para o desenvolvimento de um plano diretor de mobilidade urbana para a Grande Florianópolis. Uma outra ação que a gente está desenvolvendo, que já está em andamento, o Estado publicou um edital, denominado procedimento de manifestação de interesse, para receber estudos e projetos da iniciativa privada de implantações de novos modais de transporte aqui para a região da Grande Florianópolis. Foram apresentados hoje os projetos, né, e a gente está analisando esses projetos para ver como eles podem ser compatibilizados com o que já vem sendo feito, para a gente poder, de fato, efetivamente poder buscar uma melhoria na mobilidade urbana na Grande Florianópolis, numa situação que hoje não é confortável para ninguém.
A programação segue até a próxima quinta-feira com palestras, oficinas e seminários. A promoção é da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Também fazem parte dos debates questões como a criação de um sistema cicloviário em Santa Catarina e a legislação para a implementação das regiões metropolitanas. Nós temos aí 3 dias praticamente de oficinas, de palestras, de demonstrações, né? E eu acho que isso é importante, mas nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Chega de blá, blá, blá. Nós temos que ser mais objetivos, nós temos que ter mais seriedade naquilo que nós falamos, naquilo que nós propomos. O povo não é burro. O povo está vendo a nossa mobilidade. O povo precisa de solução e de resposta urgente da situação que se encontra hoje, principalmente na nossa ilha. Já a bancada feminina da Assembleia promoveu esta semana o Seminário de Políticas Públicas voltadas às mulheres. Em pauta, os programas do governo federal na área. A ideia do evento surgiu a partir das políticas públicas e programas implantados pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do governo federal. De acordo com a presidente da bancada feminina do Parlamento, deputada Luciane Carminati, a Secretaria Nacional tem lançado diversos programas editais, mas nem sempre eles atingem o público-alvo. Desafiar as mulheres a construir no âmbito das suas entidades, organizações, movimentos sociais e prefeituras a elaboração de planos municipais que trazem um pouco de diagnóstico da situação das mulheres no seu município e, a partir daí, então, estruturar toda a organização com conselhos municipais dos direitos das mulheres atuante, né, para organizar melhor as políticas de gênero. Uma das reclamações apresentadas no seminário é de que não há uma rede de proteção adequada que combata a violência contra a mulher no estado. Hoje, dos 295 municípios catarinenses, apenas 28 possuem uma delegacia especializada na defesa das mulheres, crianças e idosos. E nenhuma cidade tem alguma delegacia que seja voltada apenas para a população feminina. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Elizabeth Oliveira, afirma que o Estado ainda precisa avançar muito na garantia dos direitos das mulheres, especialmente no quesito violência. Um exemplo disso seria a criação, por exemplo, de mais casas-abrigos, mais delegacias especializadas, onde as mulheres realmente possam se sentir acolhidas e possam realmente se sentir seguras para fazer as suas denúncias com relação à agressão. No âmbito nacional, o governo tem investido em programas que busquem a segurança da mulher. Um deles é o Mulher Viver Sem Violência. De acordo com a secretária adjunta de enfrentamento da violência contra a mulher do governo federal, Rosângela Rigo, o objetivo principal do programa é integrar em um mesmo local todas as esferas e órgãos públicos ligados diretamente ao problema. Esse é um programa que vai implementar nas 27 capitais brasileiras um novo serviço, que é a Casa da Mulher Brasileira, onde nós teremos nessa casa uma delegacia especializada, um juizado ou vara especializada, um núcleo de atendimento do Ministério Público em relação à violência doméstica, um núcleo da Defensoria Pública em relação à violência doméstica, a equipe de atendimento psicossocial, um espaço para acolher as crianças, que geralmente a mulher, ao fazer a denúncia, ao buscar atendimento, ela também está com seus filhos, um espaço também que a gente está identificando como alojamento provisório, que é aquela mulher que veio buscar ajuda, não consegue naquele momento ainda voltar para casa, não tem a medida protetiva que o juizado vai, à medida que a denúncia for colocada, uma das questões é a medida protetiva, então ela não pode voltar com segurança para casa. E outra questão que é muito importante para nós também, que é, ao enfrentar a violência, nós temos que ajudar a mulher a romper o ciclo. O seminário realizado no auditório da Assembleia Legislativa serviu também para apresentar boas práticas que estão sendo desenvolvidas no Estado em defesa dos direitos das mulheres. Um dos exemplos vem da cidade de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense. O município é o primeiro e único do estado a criar um departamento destinado exclusivamente para as mulheres. Criado em 2009, o departamento buscou e conseguiu recursos do governo federal para a implantação de programas voltados para a população feminina da cidade. Já demos um grande avanço, são 4 anos e meio de vida do Departamento de Mulheres, do Centro de Referência e Assistência a Mulheres Vítimas de Violência, e conseguimos já concluir no ano passado, que a gente fez com que as mulheres, primeiro, conseguem identificar esse espaço importante, segundo, elas têm uma formação
E a partir dessa formação elas conseguem trabalhar toda a questão da autonomia financeira, toda a questão social e vão se empoderando, então participando de diferentes espaços. Então, hoje nós temos mulheres vereadoras no município, nós temos várias frentes importantes onde as mulheres estão nas coordenações e é isso realmente que a gente quer. Outra discussão que movimentou a Assembleia foi o 7º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil. O evento teve o apoio da Escola do Legislativo e da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência. O 7º Encontro Catarinense da Síndrome do X Frágil reuniu cerca de 500 participantes, a maioria profissionais da área da saúde, que de uma forma multidisciplinar trabalham com crianças, jovens e adultos diagnosticados com esta doença. As pessoas afetadas com esta síndrome apresentam comprometimento intelectual e emocional e o diagnóstico é feito através de um estudo do DNA. A doença é genética e hereditária e o acesso à informação é fundamental para o tratamento desta síndrome. É uma síndrome que tem uma recorrência grande, porém ela é muito pouco conhecida e divulgada. Então a nossa intenção maior é estar divulgando essa síndrome para que outros profissionais e pais mesmo consigam diagnosticar de uma maneira precoce. E a mãe geralmente percebe quando ele é pequenininho que realmente tem alguma coisa errada em casa. E começa a comparar com o seu outro filho ou com o do vizinho e sabe, olha, ele não está engatinhando corretamente, ele não fala, ele é todo atrapalhado para falar. Existem características de autismo, vamos dizer, de ficar mais isolado, parece que não escuta bem a mãe chamando. Então são características importantes quando bebê. O acompanhamento das pessoas portadoras desta doença é disponibilizado pela Fundação Catarinense de Educação Especial, em parceria com a Associação Catarinense da Síndrome do X Frágil. O papel da Fundação, como uma das responsáveis pela política da pessoa com deficiência no estado de Santa Catarina, é esse, é proporcionar a todas as entidades os espaços para isso e proporcionar principalmente ao usuário desse trabalho, que ele conheça que existe esse trabalho em Santa Catarina e que ele pode procurar ou a associação diretamente ou a fundação que será atendida. E veja ainda hoje, a Anatel presta esclarecimentos à CPI da telefonia. A agência apresentou aos deputados o trabalho de fiscalização do serviço oferecido pelas operadoras. A Comissão Estadual da Verdade realizou uma audiência pública esta semana para ouvir 5 depoimentos. Todos se referem ao período do regime militar em Santa Catarina. A audiência pública promovida pela Comissão Estadual da Verdade aconteceu na Sala de Comissões da Assembleia Legislativa. Durante o encontro, foram ouvidos 5 depoimentos de jornalistas e historiadores que realizaram trabalhos informativos referentes à época de repressão militar em Santa Catarina. Os participantes trouxeram informações sobre o período ditatorial, a atuação dos militares, resgatando depoimentos de ex-presos políticos, alguns deles membros do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que foram perseguidos durante o regime militar. A Operação Barriga Verde foi realizada pela ditadura para prender os militantes do PCB de Santa Catarina. Em Joinville a gente entrevistou 12 presos, ex-presos políticos, né, entre homens e mulheres, e a gente pôde recolher vários depoimentos sobre a condição do cárcere aqui em Florianópolis. Eles foram transferidos para Florianópolis, foram levados também para Curitiba, alguns, e também as consequências de tortura, das violências realizadas pelo Estado, né? Então a gente fez uma pesquisa de entrevistas, de documentos, para identificar a atuação da ditadura civil e militar em Joinville para a produção de um documentário, né? Essa pesquisa resultou do documentário Ditadura Reservada, que é a direção do Fabrício Porto, jornalista lá de Joinville. Outro historiador que relatou o conteúdo de seu livro com informações do regime foi o jornalista Celso Martins, que tinha 20 anos na década de 70, quando começou a colher informações sobre a ditadura. Vou relatar o episódio da prisão dos
42 catarinenses na Operação Barriga Verde em 75. E as torturas, todos os tipos, todas as formas que eles sofreram. Essa operação foi contra o Partido Comunista Brasileiro, PCB, e eu tinha ingressado no partido 6 meses antes. Então, entrei em meados de 75, em novembro teve a operação. E a partir daí eu passei a acompanhar tudo, porque vários eram amigos, parentes, e, enfim, eu também já tinha uma militância política. Em 76 já ingressei no jornalismo, então também como jornalista comecei a acompanhar. E ao longo de 30 anos fui juntando tudo que eu pude em termos de documento, depoimento, imagens, e resultou nesse livro aí, Os Quatro Cantos do Sol. O conteúdo dos depoimentos das pessoas ouvidas pelos membros da comissão vão fazer parte de um relatório que vai ser encaminhado à Comissão Nacional da Verdade, em Brasília, com informações sobre o regime militar em Santa Catarina. Depois da apresentação deles, né, e consultando o material, poderá servir de informações para outras pesquisas, outras informações a respeito dessas violações. Então, eles, na verdade, são um instrumento de informações para a comissão. A comissão, ela vive, na verdade, em função da memória que existe nessas pessoas. A nossa intenção é dividir essa tarefa para os membros da comissão, para efeito de pesquisa, depoimentos e audiências para contribuir nesse sentido. Também na semana que passou, comunidade e funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Santa Catarina voltaram a denunciar a má gestão do SAMU aqui no estado. O serviço vem sendo administrado por uma empresa privada desde agosto do ano passado. E essa semana foi tema de debates no âmbito da Comissão de Saúde da Casa. Em pauta, os investimentos previstos e a qualidade no atendimento à população. A reunião foi proposta pela líder da bancada estadual do PT, deputada Ana Paula Lima. A parlamentar sugeriu a convocação da Secretaria de Estado da Saúde para prestar esclarecimentos sobre denúncias de má gestão no SAMU. Há denúncias da população e também dos funcionários que fazem parte desse serviço, da precarização, da falta de higiene, da falta de condições sanitárias para o atendimento das pessoas que necessitam o atendimento do SAMU de urgência. Então, é essa a nossa preocupação. Desde agosto de 2012, o SAMU de Santa Catarina é administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a ASPDM. O contrato entre a associação e o governo do estado é de 5 anos. O SAMU, por portaria ministerial, inclusive, o próprio repasse de recursos do Ministério da Saúde, ele fica comprometido quando a gestão não é pública. Portanto, a gestão do SAMU tem que ser uma gestão pública, porque ele conta com a regulação médica. A regulação é a essência, é a alma do SAMU, desse serviço de assistência médica, não é? E então se advoga que essa gestão é eminentemente pública. E esse que é o problema principal em Santa Catarina, porque há alguns anos vem sendo reiteradamente mantida essa posição do governo em termos de uma privatização. De acordo com o superintendente da SPDM, Mário Monteiro, a qualidade e o número de atendimentos prestados pelo SAMU aumentaram consideravelmente neste primeiro ano de gestão. O número de saídas, de chamadas, aumentou também bastante. O número de funcionários, que antes eram cerca de 600 funcionários, hoje são 1.200 funcionários. E a gente tem pesquisas de opinião de qualidade, com 10% dos atendimentos feitos mensalmente. E não é o que a pesquisa de opinião demonstra no que diz respeito ao serviço como um todo. O secretário adjunto da Secretaria de Saúde, Acélio Casagrande, justificou o consórcio entre o governo do estado e a SPDM para a gestão do SAMU de Santa Catarina como meio de aumentar a eficácia do serviço. Segundo ele, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o estado tem um limite para a contratação de profissionais, entrave que é sanado pelo consórcio entre o poder público e empresas privadas. Nós tínhamos um número de 600 funcionários para chegar a mais de 1.000. Conforme necessidade, o governador autorizou a fazer uma contratação via terceirizada, via OS, né, que é pelo SUS, mas com isso nós conseguimos ter muito mais atendimentos, né?
O que ocorre é que contratar diretamente a lei de responsabilidade nos impede. E para ter esses funcionários, a única maneira que encontramos foi através dessa OS, em que nos garante 100% de atendimento pelo SUS e que os valores também não são maiores, são menores, inclusive de que contratar diretos. No sul do estado, o debate girou em torno da situação enfrentada por centenas de famílias de avicultores. As dificuldades são tantas que muitos deles estão tendo que fechar as portas. Logo na entrada, cartazes com os principais problemas estavam expostos em um varal improvisado pela categoria. Hoje são cerca de 800 produtores no sul do estado. Por conta da crise, foi criada a Associação dos Avicultores do Sul Catarinense. Só para se ter uma ideia da importância do setor, Santa Catarina é o segundo maior produtor de carne de aves e o segundo em exportação no Brasil. Detalhe, a produção é feita em pequenas propriedades. A situação é bem complicada. 17 aviários já foram fechados e tem muito produtor passando por problemas financeiros graves. É lamentável a situação hoje dos avicultores. Tem gente tentando suicídio porque estão endividados em banco. Isso é real, não é? Já teve pessoas que já tentou suicídio. Com 1 milhão e pouco de dívida e não consegue mais pagar suas dívidas, os avalistas, os bancos pressionando os avalistas e os avalistas vão para cima do devedor. E aí a situação é incontrolável. Entre as reivindicações, a baixa remuneração, o fim do rompimento e a revisão dos contratos, além do preço pago pelo animal, 38 a 40 centavos. O valor é baixo, o que eles querem é 80 centavos. O reflexo disso, dívidas. Uma pesquisa sobre a situação financeira de mais de 200 cadastrados foi apresentada na reunião. 80% deles têm os seus aviários financiados no banco. As dívidas estão no banco ainda. E apenas 17% estão quitados. Isso é um dado preocupante com relação ao que a gente tá ouvindo por aí dos aviários que estão sendo fechados. As pessoas têm uma única e exclusiva renda e não têm outro tipo de renda. E como é que eles vão quitar esses financiamentos? Uma informação não agradou em nada ao público. As indústrias que atuam na região não compareceram. A justificativa, a enchente que chegou de surpresa a Santa Catarina. Os avicultores, é claro, não gostaram. A gente viu isso como uma afronta, porque desde o começo, é a terceira vez que a gente está tentando fazer associação. Nas duas primeiras vezes, lá em 90 e em 2000, houve muita retaliação. E esse ano, na realidade, por causa da mudança das empresas, a JBS andou pegando alguns grupos e incorporou no capital dela, ela não teve tempo de se armar. O governo federal também se fez presente na reunião através dos deputados Ronaldo Benedetti e Décio Lima. Eles irão denunciar o descaso com os produtores de Santa Catarina. Nós vamos dar a proteção devida. O governo federal, o governo do estado, os deputados, nós todos, os prefeitos que aqui se envolveram, as câmaras de vereadores, para que a gente possa rapidamente dar um retorno à avicultura de Santa Catarina. A audiência pública foi proposta pela deputada Ana Paula Lima através da Comissão de Agricultura. O deputado Dóia Guglielmi representou o presidente da comissão, Maci Sopelsa. Os problemas levantados durante a reunião serão encaminhados aos órgãos competentes. Estamos aí a favor, defendendo o produtor, que é o nosso integrado. Não tenho dúvida que nós somos solidários e nos congratulamos com a dificuldade dessa sociedade que realmente trabalha para tirar seu sustento. Essa audiência pública ela foi exitosa porque os encaminhamentos a partir de uma comissão que será formada pela Associação dos Avicultores, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa ficaram responsáveis de marcar as audiências no Ministério da Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com as empresas também para a negociação do valor do produto e também refinanciamento das dívidas que esses avicultores têm com os bancos públicos e privados. Veja depois do intervalo as homenagens da Assembleia ao centenário de nascimento do artista plástico Willison Blake. O Notícias volta em instantes. A CPI da telefonia móvel colheu esta semana a última manifestação antes da elaboração do relatório final sobre as denúncias de irregularidades atribuídas a empresas do setor. Dessa vez, foi a Anatel que prestou esclarecimentos sobre o trabalho de fiscalização do serviço oferecido pelas operadoras.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, foi criada em 97 e é responsável pela fiscalização do serviço oferecido pelas empresas de telefonia no Brasil, com o objetivo de garantir que a população tenha acesso a um atendimento de qualidade. O representante da agência em Santa Catarina participou da CPI da telefonia móvel da Assembleia Legislativa e prestou esclarecimentos sobre como este trabalho vem sendo realizado no Estado. Aqui são feitas em média 30 fiscalizações ao ano, com o levantamento em loco de dados e informações que revelam se as empresas cumprem ou não com as metas estabelecidas pelo órgão. Em todas são encontradas irregularidades. O representante garante que a agência vem cumprindo com o papel fiscalizador. Com a participação da Anatel, a CPI da telefonia começa a finalizar o relatório sobre o serviço oferecido no Estado. O documento deve ser entregue até o dia 3 de novembro. Um seminário realizado esta semana no Legislativo discutiu os efeitos da aprovação do projeto de lei que trata dos terrenos de marinha. O debate aconteceu no plenário da Assembleia. Os debates estão sendo promovidos em vários estados por uma comissão especial criada na Câmara dos Deputados em Brasília para discutir o projeto de lei que regulamenta os terrenos de marinha no Brasil. Em Santa Catarina, a discussão foi coordenada pelo deputado federal Esperidião Amin. Na oportunidade, lideranças locais e autoridades deram sugestões que poderão ser incorporadas ao projeto. Algumas delas foram propostas pelo deputado Edson Andrino, que discute o tema no Estado desde 98. Nós sugerimos que nessa lei fosse feita uma emenda para que não se cobrasse o atrasado, porque a União quer cobrar o atrasado. E a culpa da não cobrança não é do contribuinte, não é do poceiro, não é do ocupante de terrenos de marinha, é da União. A isenção da cobrança de taxa de ocupação às pessoas com rendimento inferior a 5 salários mínimos é uma das novidades do projeto. É principalmente com esse objetivo, né, de trazer uma alíquota mais justa, uma cobrança mais justa, que a cobrança ainda tem que ser feita, né, porque é um bem da União, assim está na lei, mas a gente então trazer uma forma com que as pessoas pudessem pagar de uma maneira mais tranquila a sua taxa ou o seu foro. Além do projeto de lei, tramitam na Câmara Federal 2 propostas de emenda à Constituição dispondo sobre o assunto. Foi a primeira audiência pública em que, graças ao deputado Edson Andrino, nós trouxemos as 2 PECs, as 2 propostas de emenda à Constituição, 53 e 56, que junto com o projeto de lei 5627 vão permitir uma visão mais global e, quem sabe, até proposições objetivas feitas em conjunto com o próprio governo, que vão ao encontro dessa evolução, conceito de segurança nacional. Nós precisamos dar a nossa contribuição também para que se possa aperfeiçoar a legislação e permitir o desenvolvimento do nosso Estado, especialmente nessa grande faixa litorânea que temos, de forma sustentável, né, para que possamos, nessa atividade do turismo, que é tão importante em Santa Catarina, que já ultrapassa 15% do nosso PIB, que possamos expandir, que possamos prosperar, claro, com a preocupação ambiental, mas sem essas dificuldades todas que, com frequência, o próprio poder público tem imposto ao desenvolvimento do nosso Estado e do nosso país. O jornalista Marcelo Taz esteve esta semana em Florianópolis para participar da 4ª edição do programa Encontros com a Assembleia, que você confere na íntegra durante a programação da TVAL. Antes do bate-papo com o público, a repórter Delora Bus conversou com ele. Em entrevista coletiva realizada antes da palestra, o jornalista e apresentador Marcelo Taz, do programa CQC, antecipou alguns temas que poderiam ser abordados durante o evento. As virtudes e efeitos colaterais das redes sociais estavam entre os assuntos levantados. A gente está num mundo onde as coisas são mais difíceis de serem escondidas. As coisas boas e ruins. E isso serve para todo mundo, não serve só para, enfim, políticos ou jornalistas, artistas, não. Eu creio que todo mundo dentro de casa, pais, filhos, estudantes, escola, tudo fica mais, né, à vista. Tem muita gente que fica assustado com isso, eu acho isso muito positivo. É uma virtude, acho que temos que aprender a usar bem a transparência. Efeito colateral é você
por exemplo, não saber usar bem o tempo, né? Tem tanto estímulo, tem tanto ruído, tem tanta coisa legal na sua frente que você pode ficar navegando horas a fio, a esmo, quer dizer, sem fazer nada. Acostumado a utilizar a internet, inclusive como ferramenta de trabalho, Marcelo Taz também deu uma dica para quem pretende usar as redes sociais com eficiência. Rede é um lugar de ouvir. Eu faço isso. É a coisa mais importante das redes sociais, não é você abrir um Twitter, abrir um Facebook, sair falando, Instagram, sair fotografando as suas sobremesas. É você saber ouvir o que a sua rede está te dizendo, né? Porque nós, principalmente quem é comunicador, você só vai entender o que você está comunicando depois que você ouve o que o pessoal escutou do que você falou. Durante a coletiva, o jornalista também destacou a iniciativa do Parlamento catarinense de promover o ciclo de palestras Encontros com a Assembleia. O programa foi idealizado pelo presidente do Legislativo, o deputado Juarez Ponticelli. Essa é a 4ª edição do Encontros com a Assembleia, as outras 3 foram de sucesso total, a com Marcelo Taz não foi diferente, né? Tivemos aí um boom nas inscrições, em pouco mais de 1 hora. Dobramos o número de capacidade que tivemos que improvisar, inclusive aqui no hall de entrada do nosso parlamento, mas sinal de que houve uma resposta positiva da comunidade nessa proposta de aproximar a Assembleia do cidadão. E o Notícias de hoje termina mostrando a homenagem do Legislativo a um dos maiores artistas plásticos de Santa Catarina. A sessão solene realizada em Tubarão marcou a passagem do centenário de nascimento de Willy Zumblick. A Galeria de Arte Zumblick Iluminado, montada no auditório da Unisul em Tubarão, foi a porta de entrada para a noite de homenagens ao pintor. Idealizada por artistas locais, a exposição reproduziu mais de 30 obras de Zumblick em acrílico e luz de LED, para marcar a luminosidade e a sombra, características das obras do artista plástico. Na sessão especial, em comemoração aos 100 anos de nascimento de Zumblick, a família foi homenageada. O que a gente comemora com 100 anos é justamente essa lembrança, né, que vai ficar gravado nas telas, né, da nossa cultura. E para nós isso é muito gratificante, ver toda a Santa Catarina mobilizada e fazer homenagens a ele nesse centenário que completa hoje, né? Ou seria hoje o dia dele. E nós não temos mesmo palavras, só agradecer, agradecer, agradecer. Várias autoridades, entre elas deputados estaduais, participaram da solenidade. O mínimo que o parlamento catarinense pode fazer é vir prestigiar. Eu estava em Florianópolis, também naquela homenagem lá. Estou aqui porque é uma família que merece um respeito muito grande. Todo o trabalho desenvolvido, a sua criatividade em prol do resgate da cultura, né? A pintura da arte catarinense, retratando principalmente uma das grandes histórias que Santa Catarina viveu, foi com relação à Guerra do Contestado. Isso realmente nos enaltece e a certeza e o sentimento de cada vez mais o poder público tem que estar voltado a esse tipo de ação e de atividade. O papel da Assembleia nesse momento é importante porque esse trabalho precisa ser reconhecido, precisa ser eternizado. Estamos aqui comemorando o centenário de um grande artista importante para a região, importante para Santa Catarina, importante para esse país. Nos 2 vídeos produzidos pela TV da Assembleia Legislativa e por acadêmicos de jornalismo da Unisul, o público pôde conhecer um pouco mais da trajetória de Zumblick na arte e a vida dele como pai, marido, amigo e cidadão tubaronense. O legado deixado pelo pintor e a versatilidade dele hoje são transmitidos às novas gerações. Willy Zumblick, na sua trajetória de autodidata, ele teve muita inspiração, mas teve muita transpiração, ou seja, muito trabalho. Ao mesmo tempo, ele teve iniciativa, mas trouxe também inovação. Eu acho que essa é o casamento de arte com ciência, e é isso que o jovem tem que se inspirar. Na sessão especial foi feita a entrega da primeira edição da Comenda Willy Zumblick, um título de honra ao mérito concedido às pessoas que se destacam e que contribuem de alguma forma para a cidade. Para mim é uma honra muito grande receber isso aí. E recebo assim, dividindo com a população da minha terra, com meus amigos, com a minha família. Divido com todos aí.
Outro momento marcante da sessão foi o descerramento da placa em homenagem a Zumblick, que será fixada no museu que leva o nome do artista no centro da cidade. É uma honra muito grande para mim, como prefeito, estar fazendo essa comemoração do artista maior do Brasil, principalmente aqui da nossa terra de Tubarão, onde ele deixou um legado muito grande para toda a comunidade, para todos os brasileiros e que vai atravessar as fronteiras. Outras comemorações vão continuar acontecendo até o encerramento das atividades alusivas ao centenário, que vai acontecer em 1º de março do ano que vem, na Passarela Negro Querido, quando a nossa Escola Protegidos da Princesa vai, com o samba de enredo, o Divino Zumblick, poder contar um pouquinho mais para o Brasil e para o mundo dessa história tão rica, desse homem tão talentoso, humilde, desse grande vulto de Santa Catarina e do Brasil, nosso mestre Willy Zumblick. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia e até semana que vem.